Segundo o Supremo Tribunal Federal, 80% dos recursos julgados por aquela corte são rejeitados, o que na prática significa dizer que na maioria dos processos o que vale mesmo é a decisão em segunda instância. E baseado nessa informação, o senador Ricardo Ferraço apresenta uma proposta de emenda à Constituição com o objetivo de agilizar o trabalho da Justiça. Nós vamos conversar agora com o senador, autor da proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Como é um assunto muito técnico, vou começar por um exemplo mais prático. Se a proposta do senhor já fosse uma emenda à Constituição, o que teria mudado, por exemplo, na tramitação do Ficha Limpa? A pauta do Supremo Tribunal Federal estaria descongestionada e não apenas esse processo de alto interesse nacional, como tantos outros processos, teriam recebido por parte do Supremo seguramente uma maior agilidade. Porque os números não mentem e contra fatos não há argumento. Não apenas os dados que o Supremo revela, mas a Fundação Getúlio Vargas acaba de fazer um detalhado documento, um estudo, uma pesquisa, analisando a performance, analisando os gargalos, analisando, enfim, o Supremo Tribunal Federal em números. E os dados são estarrecedores. Porque, na prática, até mesmo juizados especiais que foram criados para estabelecimento de rito sumário, questões menores do dia a dia, até mesmo o juizado especial já compõe hoje 5% da agenda do Supremo Tribunal Federal. E então, uma coisa importante já aconteceria, quer dizer, essas altas cortes, em vez de estarem revalidando já decisões de instâncias anteriores, estariam tratando de assuntos aos quais elas estão mesmo destinadas, que são assuntos de maior relevância, não é isso? Porque na prática o nosso sistema jurídico brasileiro, o nosso judiciário, ele contempla 4 instâncias. Ele contempla o juiz local, que está no seu município, na sua cidade. Depois cada estado tem o seu tribunal de justiça, onde trabalham os nossos desembargadores. Depois você tem o Superior Tribunal de Justiça e o que em tese estaria reservado ao Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta corte, que é fazer o julgamento de coisas excepcionais, o Supremo acaba tendo que gastar o maior do seu tempo, o melhor do seu tempo, da experiência desses magistrados, em questões que foram decididas em segunda instância. O fato é que de cada 10 recursos que são apresentados ao Supremo Tribunal Federal, em 8 desses recursos, o Supremo acaba confirmando aquilo que foi julgado em segunda instância. Agora, senador, o senhor também trouxe um dado interessante, que os juizados de pequenas causas, que a rigor são os juizados que foram criados para tratar de questões menores, coisas do dia a dia, também atolam essas cortes superiores com recursos? Porque o que estamos assistindo, enfim, no Brasil é uma verdadeira indústria de recursos. São estratégias e mais estratégias para você procrastinar, para você retardar, para você adiar uma decisão que foi tomada. Quando você gera essa procrastinação, quando você retarda uma decisão que foi adotada em segunda instância, você gera uma percepção de impunidade, que muitas vezes é muito mais do que percepção, é a própria certeza da impunidade, porque você tem casos que se arrastam por anos, por décadas, sem uma solução. E geralmente as pessoas mais pobres, as pessoas mais desprotegidas, aquelas que não têm condição de contratar um bom advogado, são as pessoas que mais perdem, porque são as pessoas que dependem, são as famílias, enfim, os trabalhadores que dependem da Defensoria Pública. Então, nós estamos com essa proposta diminuindo as instâncias recursais.